Bom dia. Você recebeu esse boletim? Sim? Levante seu boletim. Você conseguiu ler? Rapidinho a gente vai informar ou dar uma ênfase melhor em alguns anúncios que estão aqui no boletim da igreja. Eu vou começar mais para o finalzinho do boletim, tá? Pelas datas. Existem eventos que vão acontecer mais além desse fim de semana e além do próximo, então vou começar pelos primeiros, tá? Pegue bem no finalzinho ali do boletim, tem um título que diz assim, grupo de quê? Eu não sei se você já participou deste grupo, o grupo A Responsável é a Dinorá, e ele é realizado todas as quartas antes do culto, na sala dos adolescentes. E esse grupo, irmãos, eu sou suspeita de dizer, eu acho que é um projeto, né, do Departamento do Ministério da Mulher da Igreja, mas é um dos projetos que eu creio mais importante da igreja. Você concorda comigo? É mais importante ou não? É o grupo de oração da igreja. Eu creio que ali é onde a gente pode abrir o coração, deixar os nossos pedidos, nossos agradecimentos e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Quando eu começo a minha semana, ou então quando eu começo algum projeto orando, eu creio que eu começo com o pé direito já. E o sucesso com certeza vai acontecer para honrar o nome de Deus. Eu sei de história, irmãos, de resultado desses grupos de oração das igrejas, histórias fantásticas. Quando a gente fez o treinamento nesse ano, uma irmã relatou a história de que ela foi curada de um câncer, porque o grupo de oração da igreja se reuniu e orou, intercedendo por ela, inclusive fizeram um projeto diferenciado no grupo, para que Deus, se fosse da vontade dele, curasse a saúde dessa irmã, e ela foi curada. E ela mostrou para nós a situação que estava na costela, como estava, e como Deus curou através do grupo de oração. Então, eu creio que o grupo de oração é importante, o Departamento do Ministério da Mulher produz uma meditação para que seja usada e de incentivo para que aconteça o grupo de oração em toda a igreja. Toda a igreja deveria ter um grupo de oração para que a gente tivesse a oportunidade de participar e ver os resultados acontecendo. Ok? Então, às 19 horas, toda quarta-feira, vem um pouquinho mais cedo, antes do culto, que é um dia especial de oração, e se reúne, então, ali, tanto para homens como para mulheres, o convite, e crianças, se reúnem, então, na sala dos adolescentes. Outro projeto bonito também, do Departamento do Ministério da Mulher, que já diz o título, né? Bonita por dentro e por fora. Esse projeto, ele tem acontecido durante todo o ano, e esse é o último do ano. E ele deu tão certo que esse último convite, a gente quer reforçar bem, porque esse será com homens e mulheres. O Bonita era só com mulheres, né? A gente trazia terapeutas na área mais de saúde em geral, né? Mais a questão mental, psicológica, pessoas especialistas, falando um pouquinho sobre a importância que é a nossa vida, principalmente espiritual, mas também a nossa vida, a nossa saúde física. E aqui o Bonita desse domingo, nós teremos a presença da Cynthia Ruff Conrad, que é uma terapeuta de família e de casal, e é consultora empresarial e personal coach. Ela estará junto conosco, então, neste domingo, que horário? 17h30, tá bom? Não marque outro compromisso nesse dia, 17h30, aqui na igreja do Iguatemi, você será um convidado bem especial e terá a oportunidade de assistir, então, essa programação que está sendo preparada com muito carinho. Outro evento também importante, que vai acontecer, agora subindo um pouquinho as datas, dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, vocês leram ali, é o culto especial de gratidão, né? Que será realizado pela Novo Tempo, aqui na igreja, às 16 horas. Então, 3 de dezembro, às 16 horas, um culto especial do programa do Espaço Novo Tempo, que será realizado aqui na igreja. Para encerrar aqui, algo importante também, que eu acho que a gente tem que frisar bastante, não tem data, mas existe 3 projetos, bem no início ali do boletim, 3 projetos onde fala assim, uma refeição, o outro projeto é Corações Aquecidos e outra ação solidária adventista. Os 3 projetos são projetos que visam a igreja ser um pouquinho relevante também lá fora, né? A gente não estudou isso na lição, então o boletim ele tem trazido
bastante convite para que a gente se envolva nesses projetos. O primeiro é o projeto Uma Refeição, né? Aqui o boletim mostra que tem distribuído 110, a igreja tem feito 110, 120 refeições, mas sempre falta. Então, se você quer ajudar para que a igreja consiga realizar esse projeto, fazendo as refeições, não faltando alimento, entre em contato, então, com o Eduardo, com o Robson, a Raquel, a Cristine, o Paulo, a Elita ou o Roberto. Esses aí, então, você poderá entregar 1 quilo de alimento ou, então, participar junto com eles para que esse projeto aconteça. O segundo é de Corações Aquecidos, que é um projeto dos jovens. Eles preparam também sanduíches, e você pode procurar a diretoria se você quer se envolver num desses projetos. Além desse, também tem o mutirão de Natal. Tá? Você pode procurar também a diretora da ASA, né? E poder participar de um desses 3 projetos. Ou, se quiser participar dos 3, eu creio que o céu ficará em aplausos, né? Ficará muito feliz com o nosso envolvimento, com a nossa participação. Que Deus abençoe a cada um, que tenhamos um sábado muito feliz na presença dEle. Bom dia, feliz sábado a todos. Como está a sua saúde? Melhorou nos últimos meses? Nós, do Departamento de Saúde desta igreja, esperamos que sim, porque nós passamos 8 meses, os últimos 8 meses, de abril até agora, falando sobre o que mesmo? 8 remédios da natureza. A água. E hoje é o dia de recapitular. A água, e por que é importante a água? Porque ela purifica por dentro e por fora, ela limpa o nosso corpo. E o nível apropriado de água, ele também está relacionado com a normalização da nossa pressão arterial. Água, ar, precisamos respirar profundamente a cada dia, oxigenar o nosso cérebro. O sol, foi falado, foi o último remédio da natureza. O sol, ele não está relacionado só à fixação da vitamina D, que já é bastante coisa, porque a D3, ela não só fortalece os nossos ossos, mas ela também está relacionada à renovação celular. O sol, ele também tem uma função muito importante, porque os raios de sol entram na nossa íris, no nosso olho, e vai até uma glândula que é responsável, lá no nosso cérebro, para produzir a endorfina. Então, o sol, pegar sol, está relacionado ao nosso bom humor. Depois, o que vem mais? Água, ar, luz solar, exercício físico, né? E hoje em dia é difícil, né? O nosso ritmo mais sedentário, mais corrido, nos impede, mas precisamos fazer exercício físico regular, mínimo 4 vezes por semana. Sono apropriado. O sono, nós falamos aqui da frente que o sono, ele nos ajuda, inclusive, a ter boa memória. O sono para as nossas crianças promove o crescimento adequado. Depois falamos também da alimentação saudável, que todos nós já sabemos. Quanto mais natural, quanto mais o alimento se apresentar para nós na nossa mesa, de forma natural, é melhor. Também falamos sobre a temperança. O que é temperança? O que é temperança? Equilíbrio, né? Fazer as coisas equilibradamente. Sono é bom, mas não podemos dormir de menos nem de mais. Maçã é bom para a saúde? É, Ana Laura? Claro, mas nós não podemos comer 15 maçãs de uma vez só, né? Então, temperança é tirar da nossa vida o que não faz bem e usar o que faz bem com moderação. E o último remédio da natureza é a confiança em Deus. Sem ela, nós não temos saúde, porque nós somos uma integralidade. Nós temos uma natureza física, mental, emocional e espiritual.
Então, precisamos cuidar, que nós possamos usar na nossa vida, lembrar das orientações que foram dadas aqui e continuar fazendo esses ensinamentos, praticando isso na nossa vida. Isso deve ser uma forma de existir no mundo. Esses remédios estão à nossa disposição e nós precisamos continuar usando. Que Deus nos abençoe. Cadê a música? E as crianças da minha igreja? Isso! Cadê as crianças da minha igreja? Dia de descanso. Em 6 dias o Senhor criou, e no 7º ele descansou. Em 6 dias todos nós podemos. Senta aqui, ó. Pode sentar todo mundo aqui na escada, ó. Hoje senta todo mundo aqui na escada. Em 6 dias o Senhor criou, e no 7º ele descansou. Em 6 dias todos nós podemos trabalhar, e no 7º... Agora, eu quero ajuda. Eu preciso de algumas ovelhinhas, mas precisa ser uma ovelha que faça um bé bem bonito. Espera aí. Como é que a ovelha faz? Como é que faz? Bé, bé. Quem mais? Outra ovelha. Espera aí. Ovelha menina. Ovelha. Espera aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Agora eu preciso que as minhas ovelhas venham aqui para frente, ó. As minhas ovelhas venham aqui para frente. Isso. Só as ovelhinhas. As outras ficam aí, certo? Gente, agora eu queria uma ajuda especial hoje. O pastor Givan não está aqui agora, né? Tem algum pastor aqui na nossa plateia? Algum pastor aqui? Pastor mesmo? Ou não? Está ali atrás? Ah, então, pastor Gilvão, o senhor não vai escapar. Vem cá, pastor. Eu preciso da sua ajuda. Olha só, nós temos aqui muitas ovelhinhas. Cadê minhas ovelhinhas berrando? Cadê minhas ovelhas berrando? Pastor, olha quantas ovelhas o senhor tem. Essas ovelhas não são lindas, pastor? Lindas demais. Eu estou percebendo que são quase todas do meu tamanho, né? Eu estou mais para ovelha do que pastor aqui. Agora, olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Na Bíblia tem uma história de um pastor e umas ovelhas. E essas ovelhas aqui são muito boazinhas também. Podem andar, ovelhas, podem comer a grama. Nham, 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 nham. Cadê? Podem comer a grama, ovelhinhas. Fiquem tranquilas que o pastor que está cuidando, venha cuidar, pastor, das suas ovelhas. O pastor já quer ir embora. Mas tem um momento, pastor, que o pastor, ele tem que levar as ovelhas embora para casa, né? Aí as ovelhas têm que ir junto com o pastor. Vai, pastor, leva as ovelhinhas para casa. Isso. Leva as ovelhinhas para casa. Todo mundo vai para casa com o pastor. Todo mundo vai para casa com o pastor. Vem, ovelhinha. Vem, ovelha Júlia. Vem. Vem, ovelhinhas. Mas, gente, o que foi que aconteceu? Tem uma ovelha que se perdeu. E agora o pastor, ele conta as ovelhas e vê, epa, está faltando uma ovelhinha. Ai, pastor, e o pastor vai procurar a sua ovelha. Minha ovelhinha, cadê você? Cadê a ovelhinha que se perdeu? Oh, coitadinha, ela está sozinha. Gente, ele encontrou a ovelha, que felicidade. E então, o pastor, não dá para carregar que ele é grande, né, pastor? Mas a história fala que o pastor carregou a sua ovelha nos ombros e levou ela para casa. Agora, pastor, me desculpe que eu vou falar aqui. Sabia que não é só o senhor que é pastor aqui na igreja? Sim,
Todos nós temos que cuidar dos nossos irmãos, né? Todos nós temos essa função pastoral com os que estão perto da gente. Crianças, olhem só, venham cá, ovelhinhas, todas aqui. Eu quero que vocês ouçam, ó. Todo mundo aqui que está sentado são ovelhinhas de Jesus. E todos nós também, além de ovelhas, somos pastores. Nós temos que cuidar uns dos outros. E se alguém se perde lá fora, fica sozinho, triste, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar as ovelhinhas que estão perdidas e tornar a trazê-las para junto de Jesus. Vamos fazer essa promessa quando a mamãe ou o papai está com preguiça ou está muito cansado de vir para a igreja. Ô mamãe, ô papai, vamos, força, Jesus vai ficar feliz em ter você lá. Vocês podem também ajudar a pastorear o papai e a mãe de vocês, sabiam disso? Muito obrigado, pastor, pela ajuda. Obrigada, crianças. E que Deus nos ajude. Vamos só fazer uma oração? Uma pequena oração? Pai querido, nos ajuda a sermos boas ovelhinhas, mas também a sermos bons pastores para que possamos cuidarmos uns dos outros. Te rogamos por Jesus. Amém. Vamos ficar agora junto do papai e da mamãe, tá certo? Alegria, dia essencial, dia de descanso. Por favor, papai e mamãe, não esperem que os outros façam o trabalho que Deus deu para vocês fazerem por nós. Quando eu e a Mana fomos desobedientes e malcriados, orem muito por nós, porque Jesus vai nos ajudar e eu e a Mana vamos tomar jeito. Não é? Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus, na manhã do dia do Senhor, para termos este encontro, primeiro com os nossos irmãos, como estamos aqui, e depois também, claro, com o nosso Deus. Então é um momento de comunhão com Deus e com a família de Deus aqui na terra. É muito bom ter vocês todos aqui. Nós temos um privilégio na igreja do Iguatemi, que é receber amigos. Todos os sábados nós temos esta oportunidade de conhecer pessoas novas. Alguns já são adventistas que frequentam outras igrejas aqui da Grande Porto Alegre. Outros estão vindo de outras cidades e ao estar em Porto Alegre nos visitam, e isto é muito bom. Mas nós temos a oportunidade de receber amigos também que não são ainda membros da igreja adventista, mas que bondosamente vêm adorar a Deus conosco na manhã do sábado. Nós gostaríamos de ter o privilégio de conhecer vocês todos, pessoalmente, mas infelizmente não conseguimos. Então gostaria pelo menos de ver aonde vocês estão. Quem está nos visitando hoje, que não é membro regular desta igreja, poderia levantar uma das mãos? Olha aí, nós temos um grande grupo. Muito obrigado a vocês todos. E eu peço agora aos irmãos da igreja que cumprimentem aí uns aos outros com um feliz sábado. E ao perceber que quem está ao seu lado não é membro da igreja, por favor, dê um sorriso aí mais bonito ainda. Fale o seu nome, pergunte o nome da pessoa. Faça um novo amigo. Muito bom, isso é muito bom. Esse é o som da comunhão. No livro de Mateus, no capítulo 25, Jesus fala do grande julgamento. E ali no grande julgamento de Mateus, capítulo 25, Jesus dá uma ilustração, ou conta uma ilustração, e ele fala que no final o Senhor vai separar as pessoas em dois grupos. E ele diz que o critério para separar as pessoas nos dois grupos é o que fizeram para ajudar o próximo. E ele diz, na verdade não é para ajudar o próximo, é para ter ajudado a ele mesmo. E ele diz, olha, vocês estão à minha direita porque eu estive fome e vocês me deram de comer.
eu tive outras necessidades e vocês ajudaram a atendê-las. Eu estive doente e vocês foram me visitar. Ele olha para o outro grupo e diz: vocês estão à minha esquerda, porque eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive outras necessidades e vocês não atenderam. E os dois grupos, então, surpresos, dizem a Jesus: Senhor, nós nunca te vimos nessas situações que o Senhor mencionou. Nunca te vimos com fome, nunca te vimos com sede, nunca soubemos que o Senhor tinha outras necessidades. E aí Jesus diz: todas as vezes que vocês fizeram a um dos pequeninos, a qualquer ser humano necessitado, vocês fizeram a mim mesmo. Então Jesus diz que tudo de bom que fazemos a outra pessoa, Ele coloca na conta dele, como um favor que foi feito a Ele mesmo. Mas a gente também é assim, não é? Todo bem que fazem a um filho nosso, a gente considera como um favor para a gente, né? Quando meu filho chega da escola, por exemplo, e diz que tirou uma boa nota, eu comemoro com ele como se fosse eu. E quando ele chega e diz que a nota não foi assim lá das melhores, eu também me entristeço juntamente com ele. Porque tudo que se faz a um filho, a gente considera como um favor feito a gente. Então, por isso que Jesus diz que tudo que foi feito ao próximo foi feito a ele. Eu vou pedir ao Rodrigo ali, ou ao Kelvin, para colocar aquele vídeo do Éder, que nós assistimos um pedacinho na semana passada. O Éder é um filho do Senhor, que está passando por uma necessidade especial agora. E nós gostaríamos, no conjunto, de poder ajudá-lo. Vamos assistir um pedacinho desse vídeo. Meu nome é Éder Luiz Vitola, tenho 36 anos. Até os 24 anos eu era uma pessoa normal. Daí, aos 24 anos, em outubro, eu caí de um telhado. Estava fazendo um favor com uma senhora e caí do telhado, daí eu fiquei de cadeira de rodas. Eu já trabalhei em escritório, já trabalhei de office boy. E nesse momento, quando eu me acidentei, eu estava trabalhando com uma empresa de construção civil, né? Aí agora, quando eu me acidentei, eu pensei, deu um estágio bom, vou voltar a estudar de novo. E aí voltei a estudar. Uma iniciativa minha mesmo, eu me deu vontade, vou continuar, terminar meus estudos para poder arrumar um emprego bom, tudo, né, e trabalhar. Mudou assim, o que eu te disse, né, poder fazer esporte, essas coisas tudo, né, eu tinha que fazer, eu não posso fazer mais. Jogava futebol durante a semana, fim de semana também. Sempre praticando esporte, né, tinha uma vida ativa. Mas eu vou levando agora, hoje em dia eu já sou acostumado, já não me estresso mais. Mas no começo assim eu me sentia abatido um pouco assim, agora. Não era batizado, mas eu ia, pequeno eu ia, frequentava a escola de sabatina, tudo. 2010 eu me batizei, em 2010. Eu acho que até aí tá bom, Rodrigo, puder. Muito bem, aí está o Éder, como vocês ouviram ele dizer, aos 24 anos ele caiu de um telhado e ficou paraplégico. O Éder não é membro da nossa igreja, não é membro da igreja adventista em parte alguma, ele não tem nenhum parente aqui na igreja, mas alguém da igreja o conheceu e viu que o Éder, para ser reinserido na vida profissional, ele precisa de ter uma cadeira de rodas motorizada, para atender a necessidade que ele tem. Então, nós estamos nos propondo ajudar o Éder, neste Natal, a dar este presente para ele. A cadeira, a gente acredita que custa em torno de R$7.000 a R$7.500. Como falamos na semana passada, é nosso desejo dar ao Éder esta cadeira de rodas motorizada. A irmã Janete, que está aqui, que foi quem teve ali contato com o Éder. Nós preparamos um envelope, né, irmã Janete? Dá para distribuir para vocês. Se você puder, com o que você puder, por favor, dê uma ajuda para o Éder, coloque aqui nesse envelope. Você pode trazer aí até o início do mês de dezembro, né? Nós gostaríamos de entregar ao Éder essa cadeira no dia 24 de dezembro. O Gerson Pilar vai estar cantando aqui no dia 24 de dezembro. Vamos trazer o Éder sem dizer para ele, ele não sabe que ele vai ganhar a cadeira. E quando ele chegar aqui, nós vamos apresentá-lo e vamos dar a cadeira para ele, em nome de todos nós, no dia 24 de dezembro. Então, a irmã Janete, vou pedir auxílio dela ali, da Solange.
Irmão Gilmar, irmão Robson, poderia ajudar também, distribuindo esses envelopes aí para os irmãos. Eu gostaria de lhe pedir que aqui não tem espaço para você identificar, mas coloque aí um papelzinho dentro com o seu nome, porque o tesoureiro precisa emitir um recibo para você da oferta que você deu, tá bom? Então pegue aí o envelope, traga com o que você puder, é uma ajuda aí para esse filho do Senhor, que está com essa necessidade especial, e vamos fazer esse bem a ele, e Jesus diz que ele atribui a ele mesmo, né? Você pode trazer e dar na hora das ofertas, colocar ali na cestinha das ofertas, quando você trouxer, e o tesoureiro da igreja depois vai emitir um recibo para você. Enquanto os diáconos e a irmã Janete e a Solange estão distribuindo aí, eu vou convidar aqui a irmã Cristiana Ferraz para fazer a segunda leitura da ata da comissão de nomeações da igreja. Na semana passada fizemos a primeira leitura, esta semana foi aberta para observações, e hoje então vamos fazer a segunda e última leitura da ata da comissão de nomeações. Bom dia, irmãos, bom sábado. Ata da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Iguatemi. A comissão de nomeações da igreja esteve reunida nos dias 5, 7, 17 e 24 de novembro. Estavam presentes os seguintes membros: Alcides Pereira, Alexandro Leopoldo, Antônio Tossin, Célio Moraes, Cristiana Ferraz, Edson Dias, Elita Oliveira, Eduardo Conrad, Florence Barbosa, Isabel Guimarães, Janine Secone, Janete Bianzini, Josiane Supi, Michele Tudisco, Pedro Henrique Brito, Robson Lodeiro, Rodrigo Oliveira, Pastor Renan e o Pastor Gilvan. As orações e as meditações iniciais foram feitas pelo Pastor Gilvan. Primeiro voto. A comissão de nomeações recomenda os seguintes membros para exercerem os respectivos cargos no ano de 2017. Ancião, Márcio Silva. Tesoureiro, Roberto Martins. Associados, Alexandre Tolksdorf, Cairo de Almeida, Celso Fraga, Eduardo Conrad Júnior, Isabel Guimarães, Igor Correia, Jonatas Costa, Lucas Klagenberg, Michele Tudisco, Tony Klaus e William Aguiar. Mordomia, Márcio Silva. Patrimônio, Levi Raul. TI, Enéas Lima. Ancião, Edson Dias. Secretária, Cristiana Ferraz. Ministério Pessoal, Walter Gabi. Secretário, Alcides Pereira. Novo Tempo, Edson Dias. Associada, Ariadne Valauer. Evangelista. A secretária, desculpa, é a Zelma Moraes. Evangelista, Pastor Renan Silva. Ancião, Alexandro Leopoldo. Escola Sabatina, Deise Leopoldo. Associado, Mário Prates. Secretária, Ecaterine Rossos. Educação, Florence Barbosa. Ancião, Elias Secone. Jovens, Marcos Oliveira. Escola Sabatina Jovem, Glória Oliveira. Geração 148, Ticiana Matos. Ações Solidárias, Andréia da Silva. Ancião, Luciano Ferraz. Música, Luciano Ferraz. Orquestra, Jefferson França. Ancião, Marco Brasil.
Ministério dos Adolescentes, Cristiane Costa. Desbravadores, Marco Brasil. Associada, Heloísa Gobi. Aventureiros, Sanciarai Souza. Ancião, John Schmidt. Comunicação, Lores da Silva. Som, Rodrigo Muckenberg. Vídeo e internet, Kelvin Dias. Boletim, Kelvin Dias. Fotografia, Ronei Kumpel. Ancião, Célio Moraes. Lar e Família, Robson e Ecaterine Lodeiro. ECC1, Alexandro e Deise Leopoldo. ECC2, Siegfried e Ariadne Valauer. Ancião, Romildo Viegas. Nath, Solange Correia. Ornamentação, Jussara Munchen. Liberdade religiosa, Fabiana Novak. Ancião, Antônio Tossim. Diácono-chefe, Gilmar Soares. Diáconos, Alcides Pereira, Erli Pedroso Oliveira, Célio Brandon Moraes, Silmar Tim, Davi Matuchak, Eduardo Vinhas, Elias Reis, Fábio Carlson, Jabner Cardoso, Jamal Cardoso, José Santos, Levi Raul, Luiz Oliveira, Marcel Aires, Paulo Kovaliski, Paulo Paiva, Robson Lodeiro, Robson Andrade e Rodrigo Oliveira. Diaconisas. Diaconisa-chefe, Elita de Oliveira. Diaconisas, Aline de Souza, Ângela Pereira, Camila Lobo, Dânia Brum, Elga de Souza, Ecaterine Roussos, Florence Barbosa, Jaqueline Ramos, Jussara Munchen, Josiane Supi, Jussara de Freitas, Marta da Silva, Margarete, Levi Vitola, Luciane de Fraga, Ocirema da Rosa, Romilda Viegas, Rosemary Ferreira, Rosângela Pereira e Solange Correia. Organização de cultos, Everton Espíndola e Emily Jacinto. Líder espiritual, Sônia Barcelos. Oração, Dinorá Hagman. Líder espiritual, Rosinha Oliveira. Ministério da Mulher, Liliane Reis e associada Lores da Silva. Recepção, Ângela Pereira. Ministério da Criança, Emanuela Cardoso. Líder espiritual, Alice Dias. Ministério da Saúde, Marília Espíndola. Asa, Romilda Viegas. A oração final foi feita pelo pastor Gilvan e eu, como secretária da Comissão de Nomeações, proponho. Muito bem, a proposta já foi feita a semana passada, tivemos a oportunidade de fazer observações durante a semana e agora nós temos apenas que votar. Todos que estão favoráveis para que este relatório seja aceito, assim como ele foi lido, pode levantar uma das mãos, por favor? Muito bem, muito obrigado. Aqueles que discordam, podem manifestar a sua discordância com o mesmo sinal. Fica votado. Muito obrigado. Sim, mas a maioria concorda, então é a maioria contra um. Irmã, agora não é o momento, foram feitas as observações. Muito obrigado. Fica votado, então. Muito obrigado a todos. E agora eu gostaria de pedir a todos que tiveram o nome lido para levantar, por favor. Muito bem. Este grupo aí teve o nome lido durante essa comissão, serão líderes da igreja no próximo ano. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Podemos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse instante agradecer a Ti
porque o Senhor, através do Espírito Santo, conduziu estes irmãos e irmãs para serem os líderes dos ministérios desta igreja no ano de 2016. Como todos nós somos humanos, nós temos nossas limitações, são muitas, mas nós queremos pedir desde já a unção do Teu Santo Espírito, para que tudo que façamos, possamos fazer de acordo com a Tua vontade. E aquilo que não podemos fazer, por não termos a capacitação necessária, rogamos que o Senhor, neste momento, desde já, possa nos capacitar para que possamos fazer tudo à altura do que o Senhor deseja. Abençoe esta igreja no próximo ano, é o que rogamos humildemente no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a vocês. Todos aqueles que tiveram o nome lido aqui como líder de um ministério da igreja, apenas aqueles que são os líderes dos ministérios, eu gostaria de ter uma reunião com vocês logo depois do culto, tá bom? E essa semana nós tivemos aqui uma semana especial, uma semana de evangelismo. O pastor Marco Júnior esteve aqui liderando, muitos tiveram oportunidade de estar durante a maior parte da semana. Quantos vieram aqui durante a noite? Deixa-me ver aqui. Olha aí, um grupo muito grande. E nós precisamos agradecer o pastor Marcos Júnior. Vou convidá-lo para vir aqui à frente. Pastor Marcos, o senhor poderia vir aqui? Gostaríamos de lhe agradecer pela semana. Muito bem. Todos que assistiram e gostaram das mensagens, podemos levantar uma das mãos aí? Eu vi várias pessoas dizendo ali na porta: pastor, muito obrigado. Que pena que próxima semana não vai ter mais. Eu tenho certeza que todos nós saímos aqui ainda mais fortalecidos na nossa fé. Não saímos? Aprendemos muito mais. Pastor Marcos, de coração, muito obrigado. Mas nós temos um presentinho também para materializar aqui esse momento. Eu vou pedir licença que eu vou pegar aqui, em um segundo eu lhe trago. Pastor, este presente é de toda esta igreja para o senhor. Que Deus o abençoe, para o senhor lembrar da gente aí com carinho nas oportunidades que o senhor tiver de desfrutar do presente. Alguém gostaria de ver? Olha aí, ó. É uma camisa e uma calça, né? Pastor Marcos, ele é muito elegante, né? Para que ele continue mantendo a linha dele aí. Muito obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu? De coração, muito obrigado. E obrigado a vocês todos. Vamos aguardar então com reverência a continuidade do culto. Provai e vede. História de hoje: os olhos da fé. Eu sou Fabiana Silva Souza do Carmo, sou dona de casa e tenho muita alegria em cuidar do meu humilde lar, aqui na cidade de São Mateus do Maranhão. Este é meu marido, Isaías Souza do Carmo. Ele é funcionário do Conselho Tutelar do nosso município e sua maior alegria quando está em casa é estudar a Bíblia para poder pregar na igreja, onde é um dos anciãos. No meio de toda essa felicidade, uma coisa não estava bem. Amor, eu estou preocupada. Eu estou sentindo os meus olhos lacrimejando e minha dor de cabeça está constante. Estou sentindo a vista embaçada. Eu não sei o que está acontecendo. Será que esse meu problema na vista está se agravando cada vez mais? E se for isso, o que nós vamos fazer? Acho que a gente precisa tomar uma providência urgente nesse caso. Eu acho que nós temos que ir urgentemente no oculista. O meu olho esquerdo está embaçando, não estou enxergando bem. Será que nós vamos precisar ir novamente para São Paulo fazer esse tratamento? Se for da vontade de Deus, nós iremos. E se eu estiver perdendo a visão, o que será da gente? Eu estou preocupada com isso. Sem dúvida, não haveria outra solução, se não pegarmos o avião diretamente para São Paulo, onde tínhamos parentes
que nos daria o apoio financeiro para pagarmos as consultas. Depois de realizar muitos exames, foi detectada uma forte bactéria que estava causando todos aqueles sintomas. Eu teria que fazer uma rígida dieta, usar medicamento diretamente no olho, cuidar do colesterol e, se nada disso adiantasse, ainda teria o recurso da cirurgia. Voltamos para casa muito preocupados com aquela enfermidade. A possibilidade da cirurgia era real e nós não estávamos preparados para isso. Já pensou, amor, se esse tratamento em São Paulo não der solução e eu ter que encarar essa cirurgia? E essa cirurgia o médico disse que pode custar até 5 mil reais. Da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Meu marido me apoiava em tudo e era muito solidário comigo na enfermidade. Durante todo esse tempo, ele me ensinou a confiar em Deus, a ser fiel a Ele, acima de todos os nossos problemas. Amor, por que você está chorando? Eu tô com medo. E apesar de tudo, nós não temos dinheiro para essa cirurgia. Eu tenho medo de perder minha vista. Com o passar dos dias, eu fui sentindo uma calma diferente, uma sensação de bem-estar que ainda não havia experimentado. Com certeza era a presença de Deus no nosso lar, trazendo as bênçãos de que tanto necessitávamos. Após 6 meses de tratamento, retornei ao oculista para uma avaliação final. Como a enfermidade apresentava altos e baixos, o fato de eu estar me sentindo bem não significava uma cura definitiva. No momento agora, como é que está a sua visão? Para falar a verdade, eu não estou sentindo nada. Enxergo perfeitamente, a irritação sumiu. Aqui eu não estou vendo nenhum sinal da doença aqui. Tem certeza, doutor? Quer dizer que eu não preciso mais voltar aqui? Posso sair daqui confiante? Você está curada, viu? Aconteceu um milagre na sua vida. Hoje estou completamente curada. Durante o tratamento, nós experimentamos o verdadeiro relacionamento com Deus, ao buscar-o na primeira hora do dia. Sem dúvida, irmãos, Deus é nosso maior tesouro. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão.
Muito bem, um bom dia a todos. Eu convido você nesse instante a abrir o seu inário. Nós vamos começar louvando a Deus, cantando o hino Tenho um hino em meu coração, 231. Nós vamos cantar o 231 nesse momento. Assentados mesmo. A palavra de Deus em Romanos 12:12 fala que nós devemos ser perseverantes na oração. Como isso é necessário nos dias em que nós vivemos. Quer sejam momentos alegres, tristes, quer sejam angústias, nós devemos manter o costume de sempre orar e falar com o nosso Senhor. Se nós estamos aqui nessa manhã porque nós reconhecemos que nós podemos ser gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Mas eu tenho certeza que talvez você em seu coração tenha algum motivo especial que você quer entregar nas mãos de Deus. Você tem alguém da sua família, algum amigo seu que você gostaria que Deus tocasse de uma forma diferenciada. E é por isso nesse momento eu quero te fazer um convite. Se há no seu coração algum anseio, alguma angústia, algum pedido, algum agradecimento, eu quero te pedir que você venha até aqui à frente para nós juntos orarmos ao Senhor. Colocamos nas mãos de Deus todos os nossos anseios e Ele estará conosco em todos os momentos. Amém? Amém. Venha e entregue a Deus os seus anseios.
Vamos ajoelhar e falar com Deus nesse momento. Pai querido, nessa manhã o nosso coração está alegre, porque nós podemos estar aqui na Tua casa te adorando e louvando o Seu nome. Amém. Nós sabemos, Pai, que há tantas situações em nossa vida que testam a nossa fé, testam a nossa fidelidade, testam a nossa paciência. Mas eu te peço que nesse momento, Pai, cada pessoa que está aqui, talvez chorando, angustiada, que possa ser confortada por Ti nesse momento. Que a Tua mão possa tocar nos seus ombros, que ela possa sentir o Seu abraço, e que nesse momento eu possa ouvir a Sua afável voz. Mas eu também Te agradeço, Pai, pelas pessoas que estão aqui entregando o seu coração a Ti, por demonstração de gratidão a Ti nesse momento, estão nesse momento ajoelhadas. E colocamos em Tuas mãos também, Pai, todos os pedidos que estão em nosso coração. Te entregamos a nossa vida, a nossa família, tudo em Tuas mãos. E nessa semana, Pai, podemos aprender mais sobre a Tua palavra. Aqui ela foi aberta, ela foi esclarecida e muitas decisões foram tomadas. Se talvez nesse momento alguma dessas pessoas que está aqui ajoelhada tomou sua decisão ao seu lado, Pai, fortaleça para que ela mantenha nesse caminho. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça, que hoje, mais uma vez, ao abrirmos a Tua palavra, que ela fale conosco diretamente ao nosso coração. Abençoe a vida de cada um aqui presente nesta igreja e as famílias que aqui estão representadas. Receba o nosso louvor limitado, mas sincero e de coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento festivo. Antes da pregação, nós teremos aqui a entrega de 3 pessoas a Jesus Cristo através do batismo. E eu quero convidar então o pastor Giovan, está aqui no tanque, e está entrando no tanque o Abdel e a Coni. E eles são, na realidade, não é, estrangeiros que agora fazem parte, não é, do nosso país, e também a Carmen. Oi? Igreja Internacional, né? E a Carmen, interessante, a Carmen, posso falar? Ela foi minha professora e volta aos caminhos do Senhor. Então, é uma alegria a gente participar junto aqui desses 3 batismos especiais. E nesse momento nós vamos ter a alegria, não sei, a Solange trabalhou também com a Abdel e com a Coni, né? Esposa do pastor Giovan. Eles são funcionários, estão na escola também, e a gente fica feliz saber que a educação adventista está representada bem aqui, né? A professora Carmen e também o casal que trabalha na escola, que Deus possa abençoá-los nessa decisão muito especial. Nós vamos ter então agora esse momento. Eu gostaria que você acompanhasse esse momento muito especial, que aqui na terra para nós é feliz. Eu fico imaginando no céu, quando o nome deles está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro, e quem teve essa semana entende o que significa ter o nome no livro da vida do Cordeiro. É algo realmente espetacular, e eles vão ter a oportunidade de ter esse nome escrito agora. Nós vamos ter uma música antes, e na sequência nós teremos o batismo. Quando me chamou, suave ouvi
sua voz a clamar. Meu filho, onde estás? Quando me chamou, tentei evitar, tentei desviar, mas foi tão forte seu toque secou meu coração e sem reação eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Quando me chamo, fingi não ouvir, com medo fugi, nem dei ouvidos, mas o seu chamar maior se tornou e me alcançou. Foi tão profundo e logo secou meu coração e sem reação eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Secou meu coração e sem reação eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei. Secou meu coração e sem reação eu me rendi ao poder do amor. Não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Eu quero convidar os amigos que estão aqui, os familiares, para participar aqui próximo, não é, dessas 3 pessoas queridas que estarão, não é, nesse momento formalizando a sua entrega a Jesus. Também aqueles que estudaram a Bíblia com eles, ou quem sabe alguns funcionários do Camar. Convido também a professora Fabiana, que é a nossa líder, diretora do Departamento de Educação, que está aqui, que venha, porque aqui praticamente é só a educação adventista que está representada nesse tanque aqui, né, professora Carmen? E eu gostaria que vocês estivessem, quem sabe aqui desse lado, daí não atrapalha ninguém, para que todos possam ver e assistir o batismo. Vocês se concentrem aqui. Querido bom Pai, esse é um momento muito especial na vida da Coni. E agora, seguindo a Tua ordem, o pastor Giovan, como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser se manifestar, pode aplaudir. Querido bom Pai, aqui está o esposo da Coni, o Abdel,
Eles estão longe da sua terra, mas assim como nós também somos estrangeiros desse mundo, eles querem fazer parte da cidadania do céu. E assim como a sua esposa, agora seguindo também a ordem de Jesus Cristo, pastor Giovan, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, a professora Carmen, ela está retornando aos caminhos do Senhor e isso é uma alegria muito grande, viu? Ela me deu um presente hoje, né? Que Deus possa abençoar. Amantíssimo Pai, aqui está uma filha tua que volta aos teus caminhos formalmente, para nunca mais sair. E nesse momento, Pai, seguindo a tua ordem, o pastor Giovan, ao receber a imposição dia das mãos e também ao receber a autoridade que o Senhor dá através da tua igreja para ele estar agora ministrando esse batismo, ele a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente não tem ideia o que acontece no céu, né? Eu confesso que eu tenho uma curiosidade tremenda, né? Para saber o que acontece nesse momento, né? Sei que o nome dele está sendo escrito no livro da vida, mas eu queria ser uma formiguinha para poder enxergar, né? O que realmente acontece no céu nesse momento. Porque a gente já fica feliz, né? Quem dá estudo bíblico, quem trabalha, muito obrigado. A gente já fica feliz, eu fico imaginando como fica o coração de Deus, né? A gente não tem noção do preço de uma pessoa. O resgate é muito alto, esse preço, e Deus trabalha constantemente, não é, ao nosso lado, à disposição, e quando a gente dá um estudo bíblico para alguém, uma pessoa aceita Jesus, a gente tem um pouquinho da noção dessa luta entre o bem e o mal. E eu queria que você parasse para refletir um pouquinho a necessidade da gente ganhar pessoas para Cristo. Se cada um de nós salvasse um, nós teríamos aqui várias igrejas sendo construídas em Porto Alegre. Cada um salvando um, cada um levando um para Cristo a cada ano. Lá em casa a gente tem esse propósito, e Deus tem nos dado mais de um, a cada ano. Então eu queria desafiar você a pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos encerrar a semana que começamos no sábado passado. Essa semana a gente viu muitos temas, quem nos acompanhou aí pôde estudar muitas profecias, e eu comentava com alguns de vocês que foi um grande desafio, porque muitas ficaram para trás. Não é fácil você selecionar 8 temas dentro de várias profecias que a Bíblia apresenta. Então foi um desafio para mim tentar selecionar algumas que julgava ser importante, mas muitas ficaram para trás. E ontem a gente deixou um pouquinho aí um material para aqueles que vieram ontem, né? A gente presenteou para você o DVD com outros temas que a gente gravou aqui no estúdio da associação, para que você possa, né, estudar e passar adiante esse assunto aí que é da Bíblia, né? E hoje eu vou fazer 3 paralelos, tá? E eu quero que você pegue a Bíblia de novo, porque assim como foi a semana toda, nós estudamos muito a Bíblia. E nós precisamos abrir a Bíblia, porque quando a Bíblia é aberta, vidas são transformadas. E é melhor do que um homem falar, é a Bíblia falar. E nós vamos então agora fazer 3 paralelos. Eu vou pegar 3 textos da Bíblia, e nós vamos usar, esses 3 textos para fazer uma comparação, e vamos encerrar com a profecia que nós estudamos na quinta e na sexta, pelo menos assim, dando um vislumbre bem rápido, porque quinta e sexta nós gastamos praticamente, todo o culto aí com Apocalipse 17. O tema de hoje tem a ver com brincar com Deus. É possível brincar com Deus? E aqui não é no sentido pueril, é no sentido pejorativo mesmo. Será que em algum momento nós não estamos brincando com Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Levíticos. Esse é o primeiro texto. Falei para vocês que são 3 textos que nós vamos estudar nessa manhã. O primeiro é Levíticos capítulo 10. Aqui tem uma história, uma experiência que uma família pastoral passa, ou uma família sacerdotal. E essa história, essa experiência não foi uma experiência muito agradável. E eu quero tirar algumas lições com vocês nesta manhã a respeito dessa história aqui. Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, o verso 1 em diante. Levíticos capítulo 10, verso 1 em diante, diz assim:
Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E o texto continua dizendo, e sobre, não é, este incenso, e trouxeram fogo de que forma? Estranho. Talvez você não entenda muito bem, mas daqui a pouco a gente vai falar da história e do contexto. O que significa isso? Perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, não é? Diz o texto, saiu fogo de diante do Senhor e fez o que com esses jovens líderes? Os consumiu. Imagina você estar aqui na igreja e de repente, aqui não é, no caso aqui não é igreja, era lá, não é o sistema sacerdotal, o santuário, mas de repente, né, os líderes estão ali dirigindo e de repente cai fogo do céu e consome eles morrem. Foi o que aconteceu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O contexto aqui é o contexto da adoração, do momento do holocausto da tardinha. Ellen White comentando isso, ela diz assim, com grande pesar no coração, Arão prosseguiu, não é, secretamente, não é, em estado ali o sacrifício vespertino depois da morte de seus filhos. Não foi fácil para Arão. Arão teve que viver ali um momento de muita dificuldade, porque imagina você está liderando ali um momento espiritual onde o sacrifício havia ser apresentado, deveria ser apresentado, e de repente os seus filhos cometem um erro, um equívoco, cometem um grande pecado contra o Senhor e são consumidos. Eles eram líderes também. Depois de Moisés e Arão, vinha Nadab e Abiú. Na ordem, não é, da hierarquia do povo de Israel. E de repente eles são consumidos na frente do povo. Que situação! Nessa manhã, nesse primeiro momento, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos profanos sendo misturado com o sagrado. Como é que acontece isso e como Deus encara quando a gente pega o profano e mistura com o sagrado? Esse é o primeiro paralelo que eu quero fazer agora nesta manhã. Eu lembro quando eu era menino, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu morava em Porto Alegre, e nas férias sempre ia para a casa dos meus avós, no interior. E eu gostava muito de ir para a casa dos meus avós, porque lá eu ficava assim, né, no meio da natureza, árvore, dava para subir em árvore, dava para botar pé no barro, dava para andar de cavalo, dava para andar de carroça, dava para fazer tudo isso que na cidade não tinha como fazer. E eu lembro que nós tínhamos alguns familiares que eram próximos ali da casa dos meus avós, e num sábado à tarde nós fomos na casa desses familiares, fazer uma visita. E quando chegamos lá, esses familiares não eram cristãos, não eram adventistas, portanto não guardavam o sábado. E antes de chegar, a minha avó, era bem baixinha, né? E ela bem gordinha, baixinha, ela olhou para mim e disse assim, Júnior, você não vai fazer coisa que não deve fazer no sábado lá na casa do fulano, que era dos parentes. E ela olhou para mim e disse assim, ela sabia que eu gostava de jogar bola, né? E não vai jogar bola hoje. Ok, aquilo ficou e tal. Quando eu cheguei lá, meus primos estavam fazendo o quê? Jogando bola. E para mim era uma tentação não poder jogar bola no sábado. Mas aquela tentação. E eu vi eles jogando bola e tal, e eu ali sentadinho, a minha avó, né, dava uma olhadinha de vez em quando, e eu agora, como é que vai ser esse negócio, né? Até que um dos primos disse assim, faz o seguinte, vamos dar uma volta, vamos lá na piscina. Tinha uma espécie de um clube, que ficava bem no meio da roça, no interior assim, mas tinha uma enorme piscina. E eu pensei, poxa, vai ser a grande chance, né? E aí então conversei com a minha avó e disse assim, vó, deixa eu ir na piscina e tal. Ela olhou, isso não vai dar certo. Hoje tu sabe, é sábado, é um dia diferente, é um dia, né, abençoado por Deus e tal. Não, mas eu só vou com eles. E tinha que andar mais de 1 quilômetro. Eu só vou ir com eles, não vou fazer mais nada. Imagina você, 3 piás, 3 guris, vão para a piscina para olhar a piscina no sábado. É meio difícil, né? E a minha avó ainda disse assim, você não vai entrar na piscina, você lembra que hoje é um dia diferente. Tá bom. Chegamos lá e eu assim, né? E agora, o que eu vou fazer, né? E a vontade era tremenda. Daí chegamos, um calor que nem hoje, assim, um sol de rachar, né? E aí, como é que chegamos todos suados, como é que não ia entrar na piscina, né? E eles começaram a brincar, jogar bola, com a bola eu consegui, né, segurar um pouquinho, mas chegou uma hora que não deu. E aí fui para a piscina e tal, e obviamente voltei molhado. E agora já no final da tarde, não mais na casa dos parentes, já fui direto para a casa dos avós. Quando cheguei na casa do meu avô, da minha avó, meu avô já estava com um olhão desse tamanho, né?
Eu deveria ter uns 8 anos na época, talvez. E aí eu lembro que o meu avô já me olhou meio atravessado, a minha avó me olhou atravessado, e o meu tio estava junto nessa história toda, né? Não tinha chegado ainda. Aí quando eu cheguei, eu fui direto para o quarto tentar me esconder. Tinha uma cama que ficava do lado da cama dos meus avós, que normalmente eu ficava ali nas férias, deitei ali, fiquei quietinho, até que chegou meu tio. E o meu tio perguntou: cadê o Júnior? Não chegou ainda. Daí a minha avó já contou. Aí ele chegou todo molhado e fez tudo que não era para fazer. Avô é diferente do que tio, né? Vocês sabem disso ou não? O meu tio veio direto no quarto e já me deu aquele sermão, né? Você não sabe que dia é hoje e tal. Eu confesso que até hoje me dói, né? Já fazem alguns anos. E aquilo me fez refletir tanto sobre o sábado, sobre a questão que envolve, né, a santidade do sábado. E foi ali, naquele momento, naquele sermão do meu tio, que durou quase meia hora, eu acho, que eu fui entender de que o sábado, de fato, era um dia diferente. E eu não vou entrar no mérito da questão, não é, do jogar bola, entrar na piscina, mas entenda, eu precisava compreender essa diferença do sábado, que às vezes a gente não compreende nas questões sagradas. Quando a gente vai a Isaías, ele diz que até as nossas conversações devem ser diferentes no dia sagrado. Isaías 58, 13 e 14. Né? Até a nossa conversa, tudo tem que ser diferente. Então, naquele momento, eu comecei a compreender, de fato, a diferença entre o sagrado e o profano, porque até então eu não entendia. Eu precisei levar uma bronca para poder entender. Precisei passar por uma situação difícil para poder entender, pelo menos para uma criança era uma situação difícil. O que o texto está mencionando aqui? Está mencionando líderes, está mencionando sacerdotes que ministravam diante de Deus, que não tinham a noção do sagrado. Se você olhar os capítulos anteriores, o 8 e o 9, você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, o capítulos 8 e 9 vem mostrando que o serviço de preparação para que eles pudessem então ministrar no santuário levou 7 dias. No 8º dia eles deram início ao ministério, isso está tudo nos capítulos anteriores. Eles se prepararam uma semana para poder entrar no santuário. Às vezes a gente não tem noção do sagrado, a gente não tem noção, por exemplo, que esse local aqui é uma construção aparentemente qualquer como outra, mas não é. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso. E nessa manhã eu queria que você parasse para refletir um pouquinho sobre isso. O que realmente você entende por sagrado e por profano? E eles então agora, não é, de maneira muito displicente, eles se apresentam para ministrar com um fogo estranho. O que significa isso? Olha o capítulo 9. O capítulo 9, o último verso, diz assim: depois que estava tudo preparado, o último verso diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quem que acendeu o fogo que ficava constantemente aceso no santuário lá no santo, não no santo dos santos, no santo? Quem que acendia o fogo? Quem que acendia o fogo? Né? E também no altar, quem que acendia o fogo? Quem que acendia o fogo, irmãos? Está aí o texto. Deus! Não podiam trazer, porque Deus deu o fogo inicial, e aquele fogo não podia mais apagar. Dentro do ritual do santuário, essa era a ideia. O fogo não podia mais apagar, e era Deus que trazia. E eles deixaram, em algum momento, apagar, e trouxeram fogo estranho. O que aconteceu com eles? Diz o texto aí. Foram consumidos. Consumidos por quem? Por Deus. Você consegue entender a noção do sagrado e do profano? Deus não tolera quando o profano é misturado com o sagrado. E é isso que acontece aqui em Levíticos. Eles trazem fogo estranho, eles trazem coisas que não deveriam ser apresentadas para Deus, e agora eles sofrem as consequências. Ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje. Mas eu fico imaginando, se eu venho com o espírito incorreto para a adoração, Deus não aceita. Se eu dedico, quem sabe, não é, uma pregação que não é bíblica, se eu dedico uma música que não está dentro dos moldes bíblicos, se eu dedico qualquer coisa, Deus não aceita. Mas ainda bem que ele, não é, parou com esse negócio de jogar fogo direto, né? Porque senão talvez eu e você em algum momento teríamos sido consumidos. Nós precisamos compreender um pouquinho essa situação. E nessa manhã eu quero falar justamente de 3 situações em que
o sagrado e o profano começam a se misturar. Nesse caso, o profano com o sagrado. A Bíblia de Jerusalém, traduzindo esse texto do verso 1, quando fala a palavra estranho, ela traduz, e a ideia da palavra estranho ali é reconhecimento e ausência de relacionamento. Por que aconteceu isso? Por que esses dois jovens fizeram o que fizeram? Ellen White fala sobre isso. No Patriarcas e Profetas ela diz assim: Nadab e Abiú não haviam sido em sua juventude ensinados nos hábitos de domínio próprio. Os pais foram culpados, o próprio Arão foi culpado. A disposição transigente do pai, sua falta de firmeza pelo que é reto, haviam-no levado a negligenciar a disciplina de seus filhos. O pai era mole, Arão foi mole com eles. E o pai, infelizmente, acabou levando os filhos para essa situação. Tanto é que o texto diz que Deus disse para eles: olha, não fiquem chorando por eles, não fiquem chorando por eles. E Arão teve que continuar todo o ritual, porque era oferecido um animal pela manhã e à noite. Nesse não tinha a confissão era somente pelos pecados individuais, onde os animais individualmente eram oferecidos, e Arão teve que continuar o processo com os dois cadáveres ali. Você imagina que situação? Você não poder nem chorar pelos teus filhos. Deus diz assim: não, você termina isso aí, porque vocês têm que entender que não se mistura profano com sagrado. Queridos, nós precisamos compreender, nós não podemos perder o senso do sagrado. E hoje nós vivemos numa época em que está se perdendo o senso do sagrado. E nós estamos simplesmente baixando a cabeça e achando que é normal. E as profecias bíblicas, nessa semana, nós vimos quão importante nós entendermos isso, porque Satanás está conseguindo minar até mesmo o povo de Deus. E afastar o povo de Deus daquilo que de fato nos traz a verdadeira salvação. O efeito está aí. Eles desrespeitaram a Deus. Mas Ellen White não para aí. Ela diz no Patriarcas e Profetas, na página 361, o seguinte: que não foi só culpa de Arão. Diz assim: Nadab e Abiú nunca teriam cometido aquele pecado fatal, se não houvessem primeiramente em parte intoxicado pelo livre uso do vinho. A Bíblia é muito clara que nós não devemos nunca tomar o vinho alcoólico, porque quem por ele é vencido não é sábio, diz Provérbios 20, verso 1, para não dizer outra coisa. Mas eles então agora tinham se embebedado, tinham usado vinho e também estavam fora de si. E talvez se não tivessem feito isso, talvez não tivessem trazido fogo estranho. Então a culpa não foi só de Arão. Eles eram intemperantes. Ela continua dizendo o seguinte, na página 362, todos os que ocupavam posições de responsabilidade sagrada deviam ser homens de estrita temperança, para terem mente clara, a fim de discernir entre o reto e o que não é, para terem firmeza de princípios e sabedoria para administrar justiça e mostrar misericórdia. O que as pessoas querem hoje é um total liberalismo. Mas Deus está dizendo assim: os líderes, aqueles que se converteram à palavra de Deus, devem ser firmes pelo que é reto. E Ellen White fala no livro de Educação, página 57, ainda que caiam os céus, devem ser firmes pelo que é reto, Firmes pelo que é reto. Essa é a primeira situação. Vamos à segunda situação. Então, vamos recapitular. Aqui o que eles fizeram, está aí na tela, misturaram o quê? O profano com o sagrado. Vamos para uma segunda situação diferente, mas parecida. Daniel capítulo 5, abre a Bíblia aí. Daniel capítulo 5. Olha só, aqui uma outra situação, só que a situação agora não é, grave bem. A primeira situação foi colocado, aí, a primeira situação é o quê? Profano misturado com sagrado. Agora inverte. Agora é o sagrado que é misturado com o profano. Vamos tentar entender? Abre a Bíblia aí. Daniel capítulo 5, olha o que diz aí. Não está na parte profética, está na parte histórica, mas tem a ver aí com a nossa semana. Verso 22 e 23. Aqui está falando, do neto de Nabucodonosor. E olha o que diz aí. Tu, Belsazzar, que és filho. A expressão filho na Bíblia é uma referência não só a filho direto, a neto, bisneto, tataraneto e assim vai. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Aqui está falando daquela experiência da mão, na noite em que Belsazzar perde o reino para os medos e persas, no ano 539. E te levantaste contra o Senhor do céu. E continua, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles.
Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não o quê? Olha só, continua, né? E aí você vê, não ouvem, nem sabem que a Deus, não é? Continua, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele, não é? São glorificados. Interessante, o que fizeram aqui? No caso de Nadab e Abiú, eles trazem fogo estranho. Então, o estranho é levado para o sagrado, que era o santuário. Nesse caso aqui, nós temos o inverso, não é? Nós temos então o sagrado, que é misturado com o profano. O que é o sagrado? Se você ver o capítulo 1, você vai ver de Daniel, o verso 2 assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este, no caso, não é? Babilônia, este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Eles não tinham banco na época, e todos os tesouros eles colocavam no templo dos seus deuses. Então agora eles pegam aquilo que era dedicado para o santuário celestial, todos os utensílios possíveis, alguns deles, na invasão em 605, quando Daniel e seus amigos são levados então cativos, nós estudamos essa semana, e eles trazem agora para o templo do Deus, não é? Talvez Marduk e outros deuses de Babilônia. Mas o que acontece? No capítulo 5 é mencionado uma festa de orgia, aonde Belsazzar, o neto de Nabucodonosor, ele promove uma festa de orgia. Ali estão as mulheres, estão as concubinas, está acontecendo um monte de coisa que não devia acontecer. E eles usam os utensílios que foram dedicados no templo, não é? Para fazer o quê? Para beber nessa festa de orgia. Perceberam? Então agora nós temos uma outra situação. Nós tínhamos a situação do profano com o sagrado, agora é o sagrado que é trazido para uma festa profana. E como Deus reage? Você sabe o que aconteceu na história. Se você analisar o texto seguinte, eu não vou ler, mas Belsazzar morre e perde o reino naquela noite, com a invasão dos medos e persas, que desvia o curso do julgar Nabonido aqui. Mas o que dá a entender é que ele não era muito chegado. E ele queria mais desfrutar do reino. E ele então, quando o filho fica mais ou menos numa idade, não é, que ele pudesse assumir, ele chama o filho para co-reinar com ele. E ele fica mais desfrutando, né, das situações boas do reino, e o filho então assume. E aí Belsazzar assume. E aí no verso 7 é oferecido para Daniel o terceiro. Por que o terceiro? Porque havia Nabonido e havia também Belsazzar reinando. E por isso que é oferecido o terceiro lugar no trono, por causa disso. Mais alguns detalhes importantes aí. Veja, uma coisa que me chamou a atenção em relação a isso são as peças que Nabucodonosor trouxe de Judá. A gente vê que foram muitas. Nabucodonosor levou 5.469 peças sagradas nas 3 viagens que fez, 605, 597, 586 a.C. E possivelmente colocou no templo de Marduk. E Ellen White, comentando isso no Profetas e Reis, na página 524, diz que Belsazzar nem imaginava que tinha um ser celestial ali naquela festa, observando as bobagens que ele estava fazendo com os utensílios sagrados ali naquela festa de orgia. Deus não tolera o sagrado se misturando com o profano. E a gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter essa compreensão. Nós precisamos entender que é possível que em algum momento o culto que a gente oferece pode ser rejeitado por Deus. Não é o fato que eu estou aqui na igreja, eu estou salvo. A igreja não é a arca de Noé. Não é o fato de eu ter um nome no livro da igreja ou no sistema, não é, de registros da igreja, ou ACMS, que nós estamos garantidos no livro da vida. Nós precisamos compreender essa diferença entre o sagrado e o profano. E agora a gente percebe que Deus não aceita eu trazer o profano para dentro, não é, da adoração. No caso ali o santuário faz essa representação para nós hoje. Deus não aceita que eu, se sou sagrado, se tenho corpo que é dedicado, lembra o que Deus diz? Não é? Vós sois raça eleita, sacerdócio real em Pedro. E também Paulo diz que esse corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Agora, se eu também vou a lugares que são profanos, Deus também rejeita. Por exemplo, se esse corpo é sagrado, se esse corpo não é meu, Salmo 24, verso 1 diz de maneira muito clara, tudo pertence a Deus, a terra, inclusive eu e você somos propriedade dele. Agora, eu vou para um lugar que é profano, Deus aceita? Por exemplo, com todo o respeito, vou para um estádio de futebol,
lá, aplaudir e tal, um lugar onde a competição estava, regendo, onde os deuses do futebol estão sendo adorados, aonde não tem nada a ver com Deus, aonde ali é só entretenimento. Se esse corpo é sagrado e eu vou lá e me misturo com o profano, será que Deus fica feliz? E não só isso, em outros lugares, não é? E nós precisamos entender isso. Não estou dizendo eu, a Bíblia está dizendo. Deus rejeitou Belsassar e matou, tirou a vida de Belsassar, permitiu que ele morresse. Porque ele pegou simplesmente, não foi um corpo sagrado, foi objetos do santuário, taças que eram usadas para um serviço sagrado e que foi usado para uma festa de orgia. Agora imagina você que é muito mais importante do que uma taça de bronze, de metal ou de ouro. Imagina você que é uma pessoa que foi resgatada por Cristo Jesus. Agora eu vou para uma balada, por exemplo. É o sagrado se misturando com o profano. Deus tem aversão a isso. A Bíblia me diz isso. Não sou eu que está escrito. Basta estudar a Bíblia. Agora tem uma terceira situação que nós estudamos na quinta e na sexta-feira. Agora veja, as duas coisas acontecendo. A Bíblia apresenta em Apocalipse capítulo 17. Acompanhe comigo aí. Apocalipse capítulo 17. Nós damos bem esse texto aí, e eu espero que você tenha compreendido bem. Essa profecia é espetacular, ela tem muito a ver com o nosso tempo, e que é mal compreendida, e tem muita coisa, que eu já falei aí, bobagem na internet, que não tem nada a ver com o texto bíblico, e nem com as regras de interpretação da Bíblia. Olha só, em Apocalipse 17, as duas coisas acontecem. Nós vimos em Levítico, recapitulando, o que acontece? Me ajudem aí. O que acontece em Levítico com o caso de Nadab e Abiú? O quê? Profano é levado aonde? Para o meio sagrado. Aí em Daniel, nós acabamos de ver, o que acontece? O sagrado é levado para uma festa profana. Tá? Agora, em Apocalipse 17, nós encontramos as duas situações. Nós encontramos tanto o profano com o sagrado e o sagrado com o profano. Então, lembram aqui, quem é a personagem principal dessa história? Quem esteve aqui lembra? A meretriz. A meretriz. E nós vimos que a meretriz tem a ver com Roma papal, com o protestantismo apostatado e com todas as outras heresias. Verso 5, e o nome dela é Babilônia. Está aí. Quem teve aí quinta e sexta sabe o que a gente está falando. Então, o que acontece? Agora nós vemos, então, esse poder religioso corrompido, que ele mistura tudo, ele faz essa confusão toda. Por exemplo, quando a gente vê no texto, e eu quero que você leia comigo aqui, o verso 3, assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Nós vimos que a besta é o poder civil, e que Satanás está dominando de maneira clara. Nós vimos vários textos sobre isso. E diz aí, besta escarlata, besta repleta de nomes do quê? Que diz a sua Bíblia? De blasfêmia, de blasfêmia. No finalzinho do verso 4 fala de está transbordando o cálice das abominações e da imundícia de sua prostituição. Aqui nós vemos o quê? As duas coisas acontecendo. Esse poder religioso corrompido, ele traz falsas crenças para dentro do que deveria ser sagrado. E por isso que é uma meretriz, porque mulher em profecia é um povo que não se corrompeu, que é a ideia do capítulo 12 de Apocalipse. Agora, meretriz, dentro do contexto profético, são igrejas que se corromperam, que venderam o sábado, que venderam a crença da mortalidade da alma, que venderam o verdadeiro batismo pelo falso batismo, e aí a gente faz uma lista enorme. E aí a gente vê as duas coisas acontecendo. E o que acontece? Ontem à noite nós vimos, o que aconteceu no finalzinho do capítulo 17 com a meretriz. E você vê aí no verso 16, o que aconteceu? O poder civil se volta contra a meretriz e despedaça. E a gente viu as citações do grande conflito, onde nós vimos que isso vai acontecer principalmente com os pastores infiéis. Lembram? Com aqueles que não foram fiéis, com aqueles que pregaram só o que o povo queria ouvir. Esses líderes vão ter que dar conta, não só para Deus, mas eles vão ter que dar conta para esse povo que vai se voltar contra eles no momento das pragas. Que situação! Deus não tolera o sagrado se misturar com o profano. E mais cedo ou mais tarde ele vai dar um basta. E eu vou te dizer, e essa atitude de Deus dar um basta é uma atitude de amor. Como assim, pastor? Parece ser uma atitude só de justiça. Não, uma atitude extremamente de amor. Porque imagina você, uma pessoa que faz isso, ficar o resto da eternidade ao lado de Deus, não podendo misturar o sagrado com o profano. Ele vai ser um eterno infeliz. Então a atitude de Deus eliminar isso é uma atitude de amor, para que a pessoa não sofra eternamente. Porque não existe o sofrimento eterno. Ok? Na Bíblia.
Interessante isso. E a gente vê o Apocalipse trazendo muito isso. O vinho simboliza todas as atitudes tolas, as negociações com os grandes presidentes e reis da terra, que são feitas pela meretriz, em nome do ecumenismo, em nome, não é, da paz. Só que Deus assim, princípios não se negociam. Malaquias capítulo 3, 6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Eu não mudo. O que eu disse no passado eu continuo dizendo agora. Eu continuo sendo o mesmo. E eu quero salvar a todos, mas vocês precisam entender que eu não tolero o sagrado com o profano. Fala blasfêmias, não é? Que é justamente, por exemplo, quando a mãe, não é? Aqui, representada pela meretriz, porque ela tem filhas, diz o verso 5, ela coloca-se no lugar de perdoar pecados. Isso é blasfêmia ou não? 1 Timóteo 2,5 diz que só há um intercessor entre nós e Deus. Quem é esse? Cristo Jesus. Só Ele pode interceder por nós. E 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo pecado. Quem é que perdoa pecados? Só Deus. Agora, quando esse poder se coloca no lugar de perdoar pecados, está trazendo blasfêmia, misturando o sagrado com o profano, e Deus não tolera isso. Nós precisamos compreender isso. Ok? Ela é presunçosa, mistura a verdade com mentiras, e quando mistura a verdade com mentira, é mentira. Se associou com a besta, que é o poder, não é, civil, e nós vimos ontem que é representado pelo próprio inimigo de Deus, e a gente estudou a Revolução Francesa, nós vimos o que aconteceu a partir da Revolução Francesa, 1789 em diante, nós vimos ali o período em que terminou o poder da mãe, não é, que foi de 538 a 1798, e quem conhece a história não tem como não ficar de boca aberta com a Bíblia, com as profecias bíblicas. Só quem não conhece a história, aí talvez ignore. É incrível, as coisas se encaixando, o quebra-cabeça vai fechando. Queridos, Deus está nos chamando para nós estarmos atentos ao que está acontecendo. Nós vimos que, no sábado passado, que as 2.300 tardes de manhãs deram início, o fim delas deram início ao grande juízo que está acontecendo hoje no céu. O momento mais importante da história do planeta Terra é agora. A volta de Jesus é a consequência disso, vai ser um momento auge também. Mas hoje, para nós, em termos de salvação, está se definindo quem está salvo e quem está perdido. E eu não sei se daqui 10 minutos eu vou estar vivo. E por isso eu não posso brincar com coisa séria. E a gente viu aqui que no nível de maturidade cristã, eu não tenho que estar olhando para a vida dos outros, eu tenho que olhar para Deus. Porque quando eu estou nesse nível de simplesmente me importar com a vida dos outros, eu ainda não amadureci espiritualmente. Eu preciso olhar para Deus, eu preciso crescer, eu preciso realmente caminhar de tal forma que o Espírito me transforme para que eu consiga almejar as coisas do céu. Uma vez, conta-se uma história, uma parábola, de que um rapaz queria muito uma mansão, ele sonhava com uma casa linda que tinha no bairro dele. E essa parábola diz que ele estava ali em frente dessa casa, admirando, contemplando a casa, uma casa linda, enorme, jardim, piscina, pensa na casa dos sonhos. E ele ali admirando, não é? Um dia vai ser minha, um dia eu vou conseguir. Visão terrena apenas, né? Um dia eu vou ter isso. E aí então, naquele momento o diabo encosta e começa a conversar com ele. E ele começa a bater papo com o diabo. E começa a dizer: olha, eu gostaria muito de ter essa casa. Nossa, como eu gostaria de ter essa casa. Aí o diabo, depois de ter dado bastante conversa para ele, disse assim: olha, é o seguinte, eu te dou essa casa. Como assim? Não, eu tenho condição de te dar essa casa, eu te dou essa casa. E o rapaz ficou empolgado: nossa, você me dá essa casa? Sim, eu te dou. Mas essa casa aqui, essa casa dos meus sonhos, há muitos anos eu sonho com essa casa, eu trabalho, eu já estou juntando dinheiro, mas eu não sei se eu vou conseguir comprar. Não, eu vou te dar essa casa, você não precisa me pagar nada. Mas você não vai pedir nada? Sim, não, só quero uma coisa. Existe um prego na sala, um prego. Eu quero que você só me dê esse prego. Esse prego é meu, eu vou fazer o que eu quiser, vou pendurar o que eu quiser, vou deixar o que eu quiser ali. Mais nada. A casa é tua, você faz o que você quiser com a casa, mas esse prego é meu. Tá bom, o rapaz achou um baita do negócio. Ele não ia pagar nada, ia ganhar a escritura da casa, ia ganhar a casa, tudo no nome dele, mas o prego era do diabo. Aí passou um tempo e ele estava lá feliz da vida, desfrutando da casa, até que um dia ele resolveu dar uma festa. E aí chama todos os amigos e tal. E aí em volta ali da piscina, eles têm uns lugares muito bonitos na casa, não é? Onde as pessoas estão assentadas. Aí ele resolve trazer o povo para a sala, porque era o local ali onde as pessoas iam se alimentar, onde ia ter o banquete. Só que enquanto as pessoas estavam se assentando, o diabo entra, diz a alegoria. E quando ele entra,
ele então se dirige até aquele prego, mas ele entra com uma carniça, mas assim, já apodrecendo, um cheiro terrível. E ele então se dirige até o prego e pendura aquela carniça ali. E as pessoas começam a sentir mal, sentir náuseas. Elas estavam ali já, algumas, né, começando a comer, e fica um mal-estar, e algumas levantam e saem. E o rapaz então vai lá, né, porque ele era o anfitrião. E ele diz, chega para o diabo e diz, o que você está fazendo? Por favor, tira essa carniça daí. E naquele momento o diabo diz, você lembra o acordo que nós fizemos? Eu te dei a casa, mas o prego é meu. E eu ponho o que eu quiser nesse prego. Eu contei essa alegoria porque isso acontece às vezes com a gente. Ah, mas eu sou quase, né? Eu sou quase perfeito como cristão. Cuidado. Não que nós estamos buscando a perfeição no sentido humano falando. A perfeição no sentido divino é uma dependência completa ao Senhor. Eu não posso deixar nenhum prego para trás. Porque se o inimigo tiver um prego, ele vai destruir toda a minha vida. E às vezes a gente está misturando o sagrado com o profano. E a gente está achando que está tudo bem. Vem na igreja, depois vai para lugares que são impróprios, e a gente acha que não tem nada a ver. Isso é bobagem, pastor, isso é caretice. Será que na hora do juízo isso vai ser levado em conta? A Bíblia diz que vai. Não é pelo nível comportamental que eu estou falando, mas é pelo nível de dependência de Deus. Mas pastor, eu não concordo, é difícil, olha, é complicado ser cristão nos nossos dias. Eu vou te dizer, é muito complicado sim, mas é possível se eu estiver sendo totalmente dependente do Salvador Jesus. A minha comunhão vai determinar quem eu sou. Por que Daniel, nós estudamos essa semana vários textos de Daniel, ele conseguiu se manter firme lá no meio dos caldeus, com língua diferente, com mais de, não é? Nós vimos o panteão babilônico, não é? Milhares, né? Centenas, perdão, de deuses. Por que ele conseguiu se manter fiel? Porque ele estava em Babilônia, mas não era de Babilônia. As pequeninas coisas fizeram a diferença. E nós muitas vezes não conseguimos compreender por que Deus parece que não está nos olhando, não está intercedendo por nós. E Deus está dizendo, filho, permita que o prego seja tirado. Você ainda tem um preguinho na tua vida onde o diabo está tomando conta. Coisas pequenas. Nadab e Abiú, eles se perderam por causa do vinho. Nós vemos aí Belsazar se perdeu por causa da maledicência do amor aos prazeres. Babilônia se perdeu pelo amor ao poder. Não é? Fez acordos com os presidentes e reis da terra. E vai ter um quadro muito ruim, diz o verso 16, onde os próprios reis vão se voltar contra eles e vão querer a sua morte. Queridos, o que nós estamos fazendo? Nessa manhã eu quero fazer o último convite dessa semana. Você recebeu um cartão aí? Sim ou não? E pastor, eu não entreguei ainda os certificados, eu esqueci, mas eu quero fazer agora. Nesse momento do apelo, nós tivemos aqui algumas pessoas que essa semana entregaram a vida a Jesus. Eu quero pedir que elas venham aqui à frente. Vocês vão fazer... Oi? Os que foram batizados. Eu quero que vocês venham aqui essa semana, desde sábado. Venham aqui. Não é? Eu tenho um nome aqui e vou mencionar e vocês vão fazer parte desse apelo nessa manhã. Quero chamar o Luan, o Kendrick, o William, o Robson, o Paulo, o Nori e a Jaqueline. E também... Isso, venham aqui. E os que se batizaram hoje também, o Abdel, a Coni e a Carmen. Eles vão fazer parte do meu apelo nessa manhã. Eles não tiveram vergonha, não tiveram medo, e representam muitos aqui dessa manhã que já passaram pela experiência do batismo. E o meu apelo aqui tem duas conotações. Vocês receberam o cartão? Tem caneta aqui se precisar. Receberam? Por que o cartão? Para a gente formalizar, a gente precisa concretizar decisões. E já foi identificado, não é, pelos grandes pensadores que a gente precisa escrever as nossas decisões. Até no computador não funciona muito, é importante até escrever, porque isso grava mais na nossa mente. E hoje eu gostaria que você escrevesse isso também. Eles estão recebendo aqui um presentinho, tá? É apenas um simbolismo que a igreja do Iguatemi está dando pela alegria que a gente sentiu e sente por eles tomarem a decisão mais importante, né, Robson? E eu gostaria que vocês fizessem parte desse convite, porque vocês tiveram a coragem de dizer não ao mundo e sim a Cristo. E louvado seja Deus por isso.
né? Todos vocês têm lutas, têm dificuldades, mas vocês não tiveram medo. Eles representam um grupo que está sentado aqui e que talvez tenha dificuldade de levantar, talvez tenha dificuldade de escrever, talvez tenha dificuldade de pedir a Deus que consiga tirar o profano do sagrado. Existem coisas que você, talvez, que é uma pessoa consagrada ao Senhor, está, né, fazendo, que está fazendo o profano tomar conta da tua vida. Meus queridos, Deus está te chamando para uma decisão mais séria nessa manhã. As profecias estão se cumprindo, a gente pode ver ao redor da gente as profecias se cumprindo. Aqueles que estudaram as profecias da semana viram as coisas acontecendo. Você pega a Bíblia, pega os jornais e você vê a comprovação de tudo que está na Bíblia, que foi escrito há milhares de anos atrás, por João, por Daniel e por tantos outros. Nessa manhã Deus está dizendo assim: filho, filha, não dá mais para ficar do jeito que você está. Ah, mas pastor, eu venho à igreja todo sábado, eu sou até líder. Isso não quer dizer nada. Eu falei para você essa semana, eu posso ser um pastor, se eu não dobrar os meus joelhos todo dia e não me consagrar, título não leva ninguém para o céu. Leva ninguém para o céu. Dinheiro não leva ninguém para o céu. Cargo não leva ninguém para o céu. O que leva é uma vida de total dependência e consagração ao Senhor Jesus. E eu gostaria de desafiar você nessa manhã a fazer esse pacto de consagração. Vocês podem ficar aqui mais um pouco? Podem? Não combinei com vocês, mas eu sei que vocês são de coragem. Então por isso que eu quero cantar um hino agora, que fala da volta de Jesus. E eu gosto muito de falar sobre a volta de Jesus, porque desde criança eu sonho em ver Jesus voltar, e eu peço a Deus que eu não morra, porque eu quero ver Jesus voltar. Alguns assim, mas você quer passar pela perseguição? Olha, eu não sou masoquista, mas eu quero. Eu não gosto de sofrer não, mas se é para ver Jesus voltar, vamos embora. Vamos fugir, vamos fazer o que for. Mas eu quero ver Jesus voltar. Você quer ver Jesus voltar? Ou é só da boca para fora? Quando você canta, breve Jesus voltará além do rio. Será que você vive isso mesmo? Ou é apenas uma formalidade de um culto que é dedicado na igreja? Eu quero fazer um convite para aqueles que querem, primeiro grupo, fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem um grupo muito grande aqui que assistiu conosco essa semana. E aqui no cartão, você tem o cartão? Alguém não tem o cartão? Levanta a mão aí. Todos receberam o cartão? Alguns não têm cartão. Caneta, quem puder nos ajudar aqui. Levanta a mão quem não tem o cartão. Só levanta a mão que alguém vai te fazer o cartão. Aqui não tem o cartão, aqui poucas pessoas. Alguém precisa de caneta? Tem caneta também. Isso aqui não é para nós, isso aqui é uma confirmação para você mesmo. Mas você precisa formalizar isso, a gente precisa se comprometer. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas não querem se comprometer com nada. Não querem se comprometer com os filhos, não querem se comprometer com o casamento, não querem se comprometer com as dívidas que fazem. E Deus está dizendo, eu quero, querido, que você se comprometa comigo. Então, primeiro convite, desejo pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo convite, desejo estudar mais profundamente a Bíblia. Esse serve para você que já passou pela experiência do batismo. Em algum momento da música, se você quiser se comprometer de fato, eu quero convidar você que venha e traga o cartão aqui à frente. Nós, pastores, estaremos recebendo esse cartão porque a gente quer orar por você. Tá bom? Então, se você quer pertencer à Igreja Adventista, coloque seu nome e seu contato aí, seja telefone e endereço. Se você quer estudar mais a Bíblia, porque você é um membro da Igreja Adventista, quer se consagrar mais, vem à frente e nós vamos orar também. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chamar, vamos para o lar.
meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no lar. E os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Amém. Se você quer vir se unir, esse grupo vem. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no lar. E os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no lar. E os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar, e ao
Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Eu quero convidar o pastor Giovan, quero convidar também aqui o pastor Renan, que vem aqui comigo. Nós temos a responsabilidade de cuidar de vocês. Não pensem que é uma grande responsabilidade, é uma difícil responsabilidade. Ela é grande também. Mas eu quero dizer para vocês que nós três não queremos que nenhum de vocês se perca. E isso é mais do fundo do coração, porque a gente trabalha porque ama vocês. E até quando a gente tem que falar coisas que vocês não querem ouvir, a gente ama vocês. E sabe qual é o nosso desejo como pastores? É naquele dia quando Jesus voltar, que todos vocês possam estar assim vibrando, torcendo e dizendo: esse era o nosso Deus a quem aguardávamos. Que vocês não estejam no grupo que vai querer que os prédios caiam em cima deles, não. E ver pessoas que tomaram essa decisão essa semana, pessoas queridas, é algo espetacular, é algo espetacular. Agora, ver vocês tomando decisões é muito lindo, mas não é só por isso que a gente faz apelo. A gente faz apelo porque a gente não quer realmente que você perca esse momento tão especial. Eu falei muito essa semana que a gente precisa olhar mais para Deus, menos para as pessoas. A gente tem que tirar essas intrigas do nosso meio, as desinteligências. Amigos, isso é coisa do prego que Satanás colocou, e não podemos deixar nenhum prego nessa igreja. E nós precisamos ser humildes o suficientes para não querer ficar um puxando para o lado do outro. Eu tenho razão, ou ele tem razão. O que importa é que nós todos precisamos dar as mãos e buscar a consagração e buscar o poder do Espírito. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso? Quero ver agora a mão, além de ficar em pé. Hoje o apelo aqui é forte, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Sabe, todos nós aqui carecemos do amor de Deus. Ninguém aqui é perfeito, mas nós precisamos nos unir, irmãos, para um dia nós podermos ver Jesus voltar. Eu louvo a Deus porque vocês vieram aqui. E os pastores vão receber. Se você quiser entregar o cartão, você quer fazer parte da Igreja Adventista, por favor, não titubeie. Alguém vai orar por você, alguém vai te visitar, alguém vai estar com você. Se você quer estudar mais a Bíblia, traga também, porque nós queremos orar por você. Mas eu quero que nessa manhã, eu peço a Deus que nós saímos daqui bem melhores que quando nós entramos aqui. Sem rancor, sem mágoa, não é? Sem intriga, mas seguros de que nós todos estamos nas mãos do Senhor. Nós podemos orar por você? Nós vamos então agora fechar os olhos e vamos pedir a bênção final. Querido bom Pai, nesse momento aqui está a Tua igreja. Amigos que estão estudando a Bíblia, que durante essa semana estiveram conosco, que estão no Espaço Novo Tempo, que fazem parte da escola, que fazem parte de um pequeno grupo, de uma unidade de ação, e que aceitaram conhecer melhor a Tua palavra e se unir à Tua igreja da profecia, um movimento profético que vai terminar a obra da pregação do Evangelho aqui neste mundo. Nesse momento, Pai, nós queremos entregá-los em Tuas mãos. São pessoas que estão estudando a Bíblia, que talvez estejam vivendo um conflito, que não sabiam o que era certo, o que era errado, e agora estão diferenciando entre o profano e o sagrado. Abençoa-os para que eles tomem a decisão de Te servir. Ajude nas dificuldades que eles estão enfrentando com irmãos, com marido, esposa, com filhos, essa mudança. Ajuda para que eles possam vencer e serem, quem sabe, a luz para a sua família e para os seus amigos e também colegas de trabalho. Querido Deus, abençoe também os membros da igreja do Guatemi. O Senhor morreu por eles também. Ajude que nós possamos nos unir mais, Pai. Não temos mais tempo para ficar aqui tentando descobrir quem é melhor, quem é pior, quem é de Paulo, quem não é de Apolo. Não, nós somos todos Teus. Que nós possamos entender isso e possamos dar mais esse passo na nossa maturidade espiritual, no nosso crescimento espiritual. Chegar a um ponto que a gente não se preocupa no sentido pejorativo com as crianças, com as pessoas, perdão, mas no sentido amável de salvar as pessoas. Que esse seja realmente a nossa experiência aqui na igreja.
Abençoe o pastor Giovanni e o pastor Renan, eles têm uma grande responsabilidade. Abençoe as esposas deles, os filhos. Abençoe os líderes desta igreja e todos os departamentos desse ano e do ano que vem. Que o Senhor possa realmente, Pai, derramar o Espírito sobre a tua igreja, essa igreja seja uma igreja de maior consagração e o foco seja realmente fazer o teu trabalho. Fica conosco, abençoe esses amigos que vieram à frente, os carregue em teus braços, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um último convite. Antes de você sair, sente e faça uma oração de entrega, só você e Deus. E aí depois nós vamos nos despedir de todos. Obrigado porque vocês estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe a decisão de vocês.